Hoje nós estamos aqui para abordar o tema síndrome do choque. O conceito da síndrome de choque ele vem evoluindo ao longo de muitos anos. Desde os trabalhos iniciais do cirurgião francês Ledran, o conceito tem evoluído. O conceito mais recente da síndrome do estado de choque seria uma síndrome clínica caracterizada por um desarranjo sistêmico na perfusão tecidual, acarretando a hipóxia celular. Portanto, a hipóxia celular é o centro da síndrome do estado de choque. Nesse sentido, todas as situações nas quais nós teremos ou um aumento da necessidade de oxigênio relativo a uma oferta de oxigênio diminuída, instalará-se a hipóxia celular. E é este, então, como nós havíamos dito, o centro do conceito de choque. A hipóxia celular ela pode advir de vários meios, entre eles a hipóxia hipóxica, secundária, por exemplo, à insuficiência respiratória, a hipóxica anêmica, secundária a uma deficiência de hemoglobina no carreamento de oxigênio até os tecidos, como na hemorragia, a hipóxia circulatória, secundária à insuficiência cardíaca, com uma falência do órgão do coração em manter o débito para as extremidades, e a hipóxia citotóxica. Um exemplo mais característico é a sepsis, na qual a célula recebe o oxigênio necessário e, entretanto, pela presença de citocinas, a presença de toxinas bacterianas, ela fica incapaz de utilizar de forma adequada o oxigênio que a ela é ofertado. Nesse diapositivo, nós estamos observando a queda de oxigênio ao longo das várias situações no corpo humano. No gás ambiental, nós temos 150 milímetros de mercúrio de oxigênio. No pulmão, este gás, na sua transferência para o sangue, existe uma queda por volta de 100 milímetros de mercúrio. E na mitocôndria, na situação mais distal, nós estamos vendo que apenas 1 milímetro de oxigênio é que nós teremos a sua oferta para o metabolismo aeróbico. Na apresentação clínica do estado de choque, nós podemos encontrar o paciente com palidez cutânea, a pele encontra-se pegajosa, a hipoperfusão cerebral leva a uma obnubilação do estado mental, taquipneia, cianose, hipotensão arterial, taquicardia, bulhas cardíacas abafadas e, finalmente, a oligúria. A hipotensão arterial e a taquicardia não são marcadores fiéis dos estados de choque. A hipotensão arterial ela só ocorrerá nos estados mais avançados deste quadro. E a taquicardia, somente em 30% dos pacientes, ela irá ocorrer. Por que a hipotensão arterial é um estado marcador tardio dos estados de choque? Evidentemente porque a pressão arterial média é o produto entre o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. O débito cardíaco depende do volume sistólico e da frequência cardíaca. Evidentemente, o volume sistólico dependendo das três principais características da função cardíaca: o seu inotropismo, a pré-carga e a pós-carga. E a resistência vascular sistêmica, por outro lado, depende do tônus simpático, que é secundário à liberação de catecolaminas, atuando sobre os receptores alfa-1 adrenérgicos. Assim, a queda do débito cardíaco será compensada nos estágios iniciais dos estados de choque com o aumento da resistência vascular sistêmica, mantendo a pressão arterial média próxima ao normal no início dessa síndrome. Posteriormente, com o agravamento do estado de choque, ela irá evidentemente diminuir. Nesse estudo realizado em cães, observa-se bem o que foi dito anteriormente. Nós estamos observando que os animais que perderam até 10% da sua volemia respondem com um aumento da resistência vascular sistêmica, um aumento da frequência cardíaca, uma queda da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, uma queda da pressão capilar pulmonar e, consequentemente a isso, a pressão arterial média. Em verde, nós observamos uma pequena diminuição. Nesses mesmos animais, quando a perda volêmica alcança 20% da sua volemia,
nós já observamos que o aumento da resistência vascular sistêmica já não se faz na mesma intensidade quando houve a perda de até 10% da sua volemia. A frequência cardíaca ela passa a não se elevar mais, atingindo o seu teto. A pressão capilar pulmonar e o débito cardíaco continuam a sua queda com a perda volêmica e a pressão arterial média tem uma discreta queda com relação ao quadro anterior. Entretanto, nos animais que perdem 30% da volemia, o quadro anterior se agrava, a pressão arterial média agora, nessa situação, sem a condição do animal aumentar ainda mais a sua resistência vascular sistêmica, nós observamos então que a pressão arterial média, em verde, cai mais acentuadamente. E finalmente, na perda de 40% da volemia deste animal, o estado de acidose, no qual ele se encontra próximo ao óbito do animal, esta acidose leva a uma abertura dos esfíncteres pré-capilares na microcirculação, ocasionando então o que nós estamos vendo em vermelho, a queda da resistência vascular sistêmica, uma queda muito acentuada da frequência cardíaca e uma queda acentuada também da pressão arterial média. Nesta situação, então, da perda de mais de 40% da volemia sanguínea dos animais, sobrevém, então, o óbito nesse experimento. Poderíamos, então, classificar hemodinamicamente o choque nessas fases. Nesse diapositivo, nós estamos vendo a classificação dos estados de choque conforme o estado compensado, descompensado e exsanguinado. A perda volêmica de 10 a 20% da volemia do animal, a liberação catecolaminérgica como resposta a esta perda volêmica, eleva essa resistência vascular sistêmica, caracterizando então a fase compensada deste choque. Com a perda entre 20% a 40%, esse estado extremamente de má perfusão tecidual leva ao acúmulo de metabólitos na microcirculação, levando em seguida, então, à queda da resistência vascular sistêmica, uma perda acentuada do volume sanguíneo, caracterizando, então, a fase exsanguinada e óbito desses animais. Nesse diapositivo, então, nós continuamos analisando a macrocirculação dos estados de choque. A queda da perda volêmica, diminuindo o retorno venoso, leva à diminuição da pré-carga, diminuição do débito cardíaco, a diminuição da pressão sanguínea numa fase mais progressiva do choque, mais avançada do choque, levando a esse aumento da resistência vascular sistêmica, mantendo o fluxo sanguíneo para os órgãos conhecidos, chamados nobres, coração e cérebro. Esse aumento da resistência vascular, desviando o fluxo para esses órgãos nobres, leva na microcirculação, entretanto, de rins, pulmões, intestinos e músculos, conhecidos como órgãos não nobres, a uma diminuição da sua perfusão, levando à isquemia e à hipóxia celular. Entretanto, essa diminuição da perfusão tecidual, agora analisando do ponto de vista da microcirculação, leva a outros fenômenos regionais. A queda da pressão de perfusão tecidual leva à lentificação da circulação, promovendo então a agregação celular, esta agregação, a obstrução da microcirculação, que por sua vez, essa obstrução promove maior lesão da microcirculação, ocasionando então uma hipóxia celular secundária ao que ocorreu na circulação sistêmica. Observamos então ao centro deste círculo a formação de rouleaux eritrocitário à direita, onde observamos o empilhamento dessas hemácias, e à esquerda observamos a interrupção desta microcirculação, ocasionando uma piora da hipóxia celular, como nós já havíamos dito. A resposta sistêmica aos estados de choque, ela pode ser dividida em 3 etapas. A catecolaminérgica, parte dela nós já abordamos, a resposta neuroendócrina ao estado de choque e a resposta inflamatória. Que apesar da resposta inflamatória
ser mais expressiva no choque séptico, ela ocorre em todos os tipos de choque. A resposta catecolaminérgica e neuroendócrina evoluirá com uma resposta metabólica nessa situação. Vamos ver cada uma dessas respostas. A resposta catecolaminérgica, como nós já observamos, a liberação de catecolaminas, no sentido de manter o fluxo sanguíneo para os órgãos nobres, coração e cérebro, às custas dos menos nobres, digamos rim, pele e músculo, como já foi abordado, leva ao aumento da frequência cardíaca, ao aumento da contratilidade cardíaca, ao aumento do tônus venoso e arteriolar, levando ao aumento da resistência vascular sistêmica, aumento da pré-carga e a redistribuição de fluxos, como nós já falamos. A resposta neuroendócrina acompanha o estado de choque. É observado aumento da vasopressina, aumento dos glicocorticoides, aumento dos hormônios renina, angiotensina e aldosterona e uma diminuição do fator atrial natriurético durante os estados de choque, principalmente hipovolêmico. A resposta metabólica, secundária então, a resposta endócrina e a resposta catecolaminérgica, observa-se com o aumento do GH, aumento do glucagon e diminuição da insulina e o aumento das catecolaminas. Essa situação irá induzir ao aumento da glicemia e o aumento do catabolismo, levando à glicogenólise e à neoglicogênese, o que induz, portanto, a aumento da glicemia. Resposta inflamatória. A resposta inflamatória ocorre em todos os estados de choque. Observamos o aumento da interleucina 6, fator tumoral de necrose alfa e a interleucina 10. Basket classificou a perda volêmica em 4 grupos. O grupo 1, a perda sanguínea é menor que 750 ml, ou seja, menor que 15% da volemia do ser humano. Nessa situação, usualmente o paciente encontra-se com uma frequência cardíaca menor do que 10 batimentos por minuto, temos uma pressão sanguínea normal, o teste de perfusão capilar ainda normal, uma frequência respiratória entre 14 e 20 movimentos respiratórios por minuto. O débito urinário encontra-se por volta de 30 ml por hora. Nessa situação, o paciente encontra-se levemente ansioso. Se for necessário alguma reposição volêmica, Basket recomenda que nesse grupo seja reposto volemicamente o paciente apenas com o cristalóide. Na situação 2, os pacientes que perdem 750 a 1.500 ml de sua volemia, ou seja, em torno de 15% a 30%, apresentam já um certo grau de taquicardia. A pressão sanguínea ainda nesta fase encontra-se normal. Contudo, o aumento da resistência vascular sistêmica leva ao teste de perfusão capilar positivo. O paciente começa a apresentar um aumento da frequência respiratória, por volta de 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto, e o débito urinário começa a já sofrer a sua diminuição, apresentando então uma diurese por volta de 20 a 30 ml por hora. O paciente encontra-se moderadamente ansioso. Recomenda-se que nesta fase seja reposto a volemia do paciente, essencialmente com cristalóide. Entretanto, pode-se usar coloide. Fase 3. Perda volêmica em torno de 1.500 a 2.000 ml. O indivíduo perde por volta de 30 a 40% da sua volemia, a frequência cardíaca já está extremamente elevada, acima de 120 batimentos por minuto, a pressão sanguínea já diminuída, teste de perfusão capilar positivo, frequência respiratória em torno de 30 a 40 movimentos respiratórios por minuto. O débito urinário já muito prejudicado, com um débito urinário por volta de 5 a 15 ml por hora. O paciente encontra-se ansioso e confuso. Nesta situação, Basket recomenda a reposição volêmica com cristalóide e concentrado de hemácias. Fase 4. Pré-óbito. Indivíduos que perdem mais do que 2.000 ml da sua volemia, acima de 40% deste volume.
Apresenta uma frequência de pulso 140 batimentos por minuto, a pressão sanguínea extremamente diminuída, teste de perfusão capilar positivo, frequência respiratória extremamente elevada e o débito urinário praticamente insignificante. O paciente encontra-se confuso e letárgico e nessa situação continuamos a manter a volemia com cristalóide e ou sangue, se for necessário. Na célula, nesse diapositivo, nós estamos observando que a glicose, uma vez que chegue à célula, ela será metabolizada pela via aeróbica em 38 ATPs por mol. Entretanto, com a falta de oxigênio, o ácido pirúvico será metabolizado pela via anaeróbica, consequentemente produzindo apenas 2 ATPs. Nesse estado de carência de energia, esta célula passará a sofrer vários mecanismos de lesão. Entre eles, a incapacidade de manter o conteúdo de sódio intracelular. Sofre, então, a bomba sódio-potássio ATPase, devido à escassez de energia, acumulando uma grande quantidade de sódio no intracelular, promovendo edema das organelas e, finalmente, a morte desta célula. Podemos classificar também os estados de perda volêmica, do choque hipovolêmico, evidentemente, clinicamente. Assim, nos pacientes que têm uma perda sanguínea irrelevante, uma perda de volume menos de 10%, nós não temos nenhuma repercussão, portanto, a clínica é irrelevante. Pacientes que perdem volume por volta de 20%, ou seja, uma hipovolemia leve, observa-se uma queda da perfusão periférica dos órgãos que suportam grande tempo de isquemia, como pele, gordura, ossos, e o pH ainda está normal. Esses pacientes apresentam-se com uma queixa de frio, uma hipotensão postural, a taquicardia pode estar presente, pele fria, pálida, úmida e pegajosa, veias do pescoço apresentam-se colabada e a urina concentrada. Pacientes que perdem de 20% a 40% da volemia, no estado de perda moderada, a queda da perfusão central de órgãos, que suportam um breve tempo de isquemia, começa a ocorrer. Fígado, intestino, rins. Nessa situação, nós já temos uma acidose metabólica presente. Pacientes com tremores, hipotensão supina, taquicardia, oligúria até anúria. Na perda de volume grave, acima de 40%, observa-se uma queda da perfusão de órgãos vitais, cérebro e coração também. A acidose metabólica é grave, com possível acidose respiratória. O paciente encontra-se agitado, confuso e obnubilado. A hipotensão supina é grave, a respiração é rápida e superficial. Classicamente, nós podemos classificar os estados de choque em hipodinâmicos, que é aqueles que transcorrem com débito cardíaco baixo e resistência vascular sistêmica elevada. Entre eles, o choque hipovolêmico, que foi estudado até agora. O choque cardiogênico também é classificado como um choque hipodinâmico, porque também transcorre com diminuição do débito cardíaco e aumento da resistência vascular sistêmica. E o choque obstrutivo, secundário, por exemplo, a uma embolia pulmonar ou a um tamponamento cardíaco. Os choques podem ser classificados também em hiperdinâmicos. Estes têm por característica transcorrerem com débito cardíaco elevado e uma resistência vascular sistêmica diminuída. Entre eles, nós temos o choque séptico e o choque anafilático. Para entender melhor essa classificação, vamos entender primeiro esse diapositivo. À esquerda, nós estamos observando a pressão venosa central, que é a pressão de enchimento do meu ventrículo direito. Acima da pressão venosa central, nós temos a pressão da artéria pulmonar e a resistência vascular pulmonar. À direita, nós temos a pressão capilar pulmonar,
que é a pressão de enchimento do meu ventrículo esquerdo, o débito cardíaco e a pressão arterial média. E embaixo do diapositivo observa-se a resistência vascular sistêmica. Nos estados de choque hipodinâmicos, por exemplo, o choque hipovolêmico, nós teríamos então uma perda do volume, que nós estamos vendo embaixo, ocasionando então o aumento da resistência vascular sistêmica na tentativa de manter o fluxo para o coração e o cérebro. Essa diminuição de volemia leva a uma diminuição das pressões de enchimento do meu ventrículo direito, ou seja, da pressão venosa central, a uma diminuição da minha pressão da artéria pulmonar, a uma diminuição da minha pressão de enchimento do meu ventrículo esquerdo, a uma diminuição da pressão capilar pulmonar e uma diminuição do meu débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial média também cairá, pois nós sabemos que ela é o produto da resistência vascular sistêmica e pelo débito cardíaco num estado mais avançado. Ora, se nós colocássemos estes parâmetros à direita em uma estrela, onde o débito cardíaco em cima, 100% do valor de base, a PAM, resistência vascular sistêmica, pressão venosa central e pressão capilar pulmonar, nessa situação deste choque hipodinâmico, hipovolêmico, nós temos uma diminuição do débito, uma diminuição da pressão arterial média, uma diminuição da pressão venosa central e uma diminuição da pressão capilar pulmonar, aumentando somente o ramo da estrela responsável pela resistência vascular sistêmica. Esta mudança deste anagrama é observado somente, então, nos choques hipodinâmicos e, no caso estudado aqui, o choque hipovolêmico. Numa situação na qual nós temos um infarto agudo do miocárdio, uma situação em que houve a falência grave do coração. Nessa situação, então, todo o volume que chega através da pressão de enchimento do meu ventrículo esquerdo, pressão capilar pulmonar, não se consegue mandar para a circulação sistêmica. Consequentemente a isso, existe a queda do débito cardíaco, queda da pressão arterial média e o aumento da resistência vascular sistêmica. O coração que não consegue mandar para frente todo o volume que chega a ele pelas pressões de enchimento, aumenta então a pressão capilar pulmonar, a pressão da artéria pulmonar e aumenta a pressão venosa central, que é a pressão de enchimento do meu ventrículo direito. No anagrama à direita, observa-se então as modificações que ocorrem neste tipo de choque hipodinâmico, cardiogênico. Nós temos uma diminuição do débito cardíaco, uma diminuição da PAM, um aumento da resistência vascular sistêmica, um aumento da pressão venosa central e um aumento da minha pressão capilar pulmonar. Nesse outro tipo de choque hipodinâmico, nós observamos então a embolia pulmonar, o choque obstrutivo. Nessa situação, então, o que ocorrerá? Ocorrerá então um aumento da minha pressão venosa central, que é a pressão de enchimento do meu ventrículo direito, por uma questão de obstrução à via de saída do meu ventrículo direito, secundário à embolia pulmonar, com aumento da pressão da artéria pulmonar, aumento da minha resistência vascular pulmonar. Consequentemente a isso, meu débito cardíaco cai, a minha pressão arterial média cai e a minha resistência vascular sistêmica se eleva, tentando, como já dissemos, manter o débito cardíaco, o fluxo para o cérebro e coração. Nessa situação, então, o anagrama é muito parecido com o anterior, onde nós observamos uma diminuição do débito, uma diminuição da pressão arterial média, um aumento da resistência vascular sistêmica, um aumento da pressão venosa central e um aumento da pressão capilar pulmonar. Finalmente, então, dos choques hiperdinâmicos. Aqui, representado o choque anafilático. Observamos nessa situação uma perda volêmica secundária ao edema que a anafilaxia irá induzir. Queda da resistência vascular sistêmica. Observamos também um aumento do débito cardíaco. Esse aumento do débito cardíaco é secundário à queda da resistência vascular sistêmica.
uma diminuição das pressões de enchimento do meu ventrículo direito e esquerdo devido ao edema que a anafilaxia induz, queda da minha pressão de artéria pulmonar e algumas vezes aumento da resistência vascular pulmonar. Nessa situação, então, no anagrama à direita, nós observamos que todos os parâmetros PAM, resistência vascular sistêmica, PVC e pressão capilar estarão diminuídos, somente o débito cardíaco elevado. Por isso, tratar-se então de um choque hiperdinâmico, muito semelhante esse anagrama ao choque séptico. Vimos então até agora o comportamento do choque com relação à circulação central, débito cardíaco. Vimos também nos estados de choque como ocorre a redistribuição de fluxos, principalmente para cérebro e coração, e as alterações que ocorrem na macrohemodinâmica desses estados de choque. Agora cabe interpretar o que está ocorrendo na microcirculação, principalmente com a extração de oxigênio. Na macrohemodinâmica, nós vimos os fatores que influenciam a pressão arterial média, que é o produto do débito cardíaco pela resistência. Vimos a resistência vascular sistêmica, os fatores que influenciam na sua quantificação. Vimos o que depende do meu débito cardíaco. Cabe agora interpretar o transporte de oxigênio aos tecidos, conhecido como DO2. O DO2, que é o transporte de oxigênio aos tecidos, depende do produto, do conteúdo arterial de oxigênio multiplicado pelo meu débito cardíaco. DO2. É evidente que o conteúdo arterial de oxigênio é aquilo que eu tenho a capacidade de transportar no sangue, que depende principalmente do meu conteúdo de hemoglobina, multiplicado pelo meu débito cardíaco, que é a capacidade do meu coração em bombear este sangue para frente. Ou seja, a capacidade que o meu sangue tem de carregar o que o pulmão é capaz de captar de oxigênio. Bom, o DO2, ele depende do quê? Conteúdo arterial. E esse conteúdo arterial de oxigênio, ele vai depender essencialmente do oxigênio ligado à hemoglobina, uma vez que o oxigênio dissolvido no plasma apresenta uma quantidade mínima, secundário, evidentemente, à constante de dissolução do oxigênio no plasma, que é de apenas 0,0031. Portanto, a hemoglobina exerce um papel fundamental no transporte de oxigênio aos tecidos. Mas o DO2 depende também do débito, e como nós já vimos anteriormente, do volume sistólico e da frequência. O volume sistólico do inotropismo do meu coração, da pré-carga e da pós-carga deste coração serão os determinantes deste débito. Nesse diapositivo, nós observamos que não depende só do transporte de oxigênio aos tecidos a saúde da minha célula. Depende também da capacidade dela utilizar o que lhe é ofertado. Na sepsis, pode ser que nós ofertamos adequadamente este oxigênio, mas a presença de toxinas bacterianas impedem que esta mitocôndria utilize de forma adequada esse oxigênio. Assim, a oferta e o consumo devem ser analisadas. O que eu tenho a capacidade de transportar e o que eu estou transportando está sendo utilizado de forma adequada por esta célula. O VO2, que é o consumo, é definido pelo débito cardíaco multiplicado pela diferença entre artéria e veia de oxigênio. O DO2 e VO2, a relação, apresenta um comportamento muito interessante. Por exemplo, no indivíduo de 70 quilos, que tivesse um débito cardíaco normal por volta de 5.000 ml por minuto, uma hemoglobina de 15 gramas por decilitro e uma saturação máxima da hemoglobina, 100%. Se fizéssemos as contas, esse DO2 seria em torno de 1.000 ml por minuto, ou seja, o meu sangue teria a capacidade de transportar 1.000 ml de oxigênio por minuto aos tecidos. Nessa situação ideal, o meu consumo máximo pelas células é de apenas
250 ml por minuto. Portanto, o consumo máximo que nós temos, o VO2, é apenas 25% de todo o transporte de oxigênio que é oferecido às células, dando a capacidade desta célula, em situações especiais, aumentar a sua extração até de 75%, sem levá-la a uma hipóxia celular. A relação entre a extração tecidual de O2, portanto, deve ser sempre analisada, conhecida como ETO2. A extração tecidual de O2 é a relação do DO2 sobre o VO2. Em síntese, o transporte de oxigênio aos tecidos e a capacidade de consumo desses tecidos. Se nós agora tivéssemos condições no nosso anagrama, colocarmos uma terceira variável na nossa estrela, agora de uma estrela de 5 pontas passando para uma estrela de 6 pontas, introduzindo agora a extração tecidual de oxigênio. Nos estados do choque hipovolêmico compensado, esta extração estaria aumentada, o ETO2 aumentado e a resistência vascular sistêmica aumentada, e, consequentemente, a perda volêmica, o débito, a pressão arterial média e a pressão capilar e a PVC diminuídos. Em sendo assim, nós vimos que as células, nessas situações, têm a capacidade de aumentar a extração para, consequentemente a isso, impedir a sua hipóxia e a lesão celular secundária ao metabolismo anaeróbico. Mas existe um limite para que isso, até onde isso pode acontecer. Nesse gráfico, nós observamos a relação entre o transporte de oxigênio aos tecidos e o consumo de oxigênio pelos tecidos. Nós observamos na intersecção entre as linhas de 500 a 600 ml por minuto por metro quadrado de superfície corporal, com relação ao consumo de oxigênio entre 120 e 160 ml por minuto por metro quadrado de superfície corporal, que é a situação ideal. Uma vez que o transporte de oxigênio vai diminuindo abaixo de 500 ml, a célula passa a aumentar a sua extração, mantendo o seu consumo próximo ao normal, dentro da faixa normal. Chega a um ponto, por volta de 300 ml por minuto por metro quadrado de superfície corporal, na qual esse aumento de extração de oxigênio pelas células passa a sofrer. Consequentemente a isso, nesta fase, o consumo vai depender do que é ofertado a esta célula, porque a sua capacidade máxima de extração já foi atingida. Este ponto da curva é conhecido como DO2 crítico, ou seja, o transporte de oxigênio crítico abaixo do qual a célula passa a depender do que lhe é ofertado. E começa então o metabolismo anaeróbico. O mesmo gráfico anterior, agora visto de uma outra forma. O metabolismo aeróbico, nós observamos acima de 300 ml por minuto por metro quadrado de superfície corporal, abaixo do ponto do DO2 crítico, no qual o consumo depende do que lhe é ofertado, 300 ml por minuto por metro quadrado de superfície corporal, o VO2 passa a diminuir. Nessa situação, o lactato começa a aumentar e o metabolismo anaeróbico, evidentemente, está estabelecido. O lactato sérico. O lactato sérico vem sendo discutido há muito tempo como sendo um marcador dos estados de choque. Deve ser lembrado, entretanto, que ele é de difícil interpretação. As evidências na literatura são controvérsias, contudo, a maioria dos autores aceita que o clearance de lactato é um excelente marcador dos estados de choque. Pacientes que têm a incapacidade de diminuir a sua lactatemia nas primeiras 24 horas após o início do tratamento de choque apresentam mortalidade maior do que aqueles que tiveram a capacidade de clarear o seu sangue, diminuindo o lactato sérico nas primeiras 24 horas. Na sepsis, no choque séptico, ocorre uma situação interessante. Devido à presença da reação inflamatória,
a curva do DO2 com relação ao consumo apresenta um desvio para a direita e o patamar do DO2 crítico é muito acima das situações normais. Esse DO2 ocorre então um desvio para a direita, levando os pacientes então a uma situação mais delicada com relação ao consumo de oxigênio nos estados de choque séptico e sepsis grave. Com relação à septicemia, alguns parâmetros têm que ser bem delimitados, conceituados. Infecção é conceituada como sendo uma resposta inflamatória contra um micro-organismo ou invasão de tecidos usualmente estéril. Resposta inflamatória sistêmica é uma resposta sistêmica a uma variedade de estímulos levando a uma inflamação de todos os órgãos. Sepsis é a infecção mais 2 critérios de síndrome inflamatória sistêmica. Sepsis grave é aquele paciente que está em sepsis e apresenta uma disfunção orgânica bem estabelecida. Choque séptico é o paciente que está em sepsis, apresenta hipotensão apesar de uma reanimação volêmica adequada. E a síndrome de falência de múltiplos órgãos e sistemas seriam os pacientes em choque séptico que apresentam então uma irregularidade do funcionamento de vários órgãos. A homeostasia não consegue mais manter sem uma intervenção médica agressiva. Assim, nesse quadro, observa-se a inter-relação entre infecção, SIRS, sepsis, sepsis graves e choque séptico. Nem todo paciente que sofre um processo infeccioso evolui para sepsis, mas uma porcentagem dos que têm essa infecção grave evoluem para sepsis, como nós estamos observando. Nem todo paciente que tem síndrome inflamatória sistêmica tem sepsis. Por exemplo, a pancreatite, eventualmente, um paciente grande queimado pode evoluir sistemicamente inflamado e não necessariamente ter uma infecção e não necessariamente evoluir para sepsis. Dos pacientes que apresentam sepsis, uma porcentagem evolui para sepsis grave e desses para choque séptico. O tratamento do choque séptico vem ganhando um grande número de estudos atualmente, principalmente devido à sua elevada mortalidade, principalmente no nosso país. A sepsis, os estudos têm demonstrado que ela deve aumentar ainda nos próximos anos, portanto, um tratamento adequado, rápido e eficaz é fundamental para a sepsis e fundamentalmente também para o choque séptico. Com isso, a Sepsis Survive Campaign iniciou o tratamento do choque séptico e da sepsis nos pacotes, chamado pacote de 6 horas e o pacote de 24 horas. O pacote de 6 horas são aquelas intervenções que são feitas no próprio pronto-socorro e ainda no paciente que foi para a cirurgia imediatamente do pronto-socorro, na qual uma reanimação inicial, mantendo a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, uma pressão venosa central entre 8 a 12 milímetros de mercúrio, um débito urinário aceitável acima de 0,5 ml por quilo por hora, um hematócrito acima de 30% e a monitorização do lactato é fundamental. Manter a saturação venosa central acima de 70 milímetros de mercúrio, segundo estudos de Rivers, através da infusão de fluidos, sedação, uso de fármacos vasativos ou mesmo até de transfusão sanguínea, são necessários. Hemoculturas, antibiótico terapia inicial empírica e controle de infecção. Este é um pacote de 6 horas que deve ser implementado no paciente o mais rapidamente possível, uma vez suspeitado e diagnosticado a sepsis. O pacote de 24 horas envolve a reavaliação da volemia e dos fármacos vasoativos, o uso da dotrecogina alfa, esteroides em baixas doses, controle glicêmico rigoroso, sedação e analgesia se for indicado e prevenir a lesão ventilatória através de uma estratégia protetora. Estes são os principais tópicos da Sepsis Survive Campaign, que
que vem sendo implantado no mundo na tentativa de reduzir a mortalidade tão elevada que a sepsis e o choque séptico vêm apresentando nos últimos anos. Nesse diapositivo é o algoritmo de reanimação realizado por Rivers, publicado, no qual o objetivo principal era manter uma saturação venosa de oxigênio acima de 70%. Com essa técnica, com essa tática de abordagem do paciente séptico, Rivers conseguiu uma diminuição da mortalidade desses pacientes. Com relação agora à terapia vasopressora, a noradrenalina é a droga-mãe do tratamento dos estados sépticos. Entretanto, situações especiais, pode ser necessário a introdução de um inotrópico positivo a esse vasoconstritor. Por quê? Devemos lembrar que mesmo o paciente séptico com índice cardíaco elevado, ele pode ter uma depressão miocárdica secundária ao estado das toxinas circulantes. Obrigado pela atenção.